Palavras de Radiância, os relatos da Guerra das Tempestades, livro 2, capítulo 65, A Merecedora. 1 ano e meio atrás. Qual é o lugar de uma mulher nesse mundo moderno? Diziam as palavras de Asna Collin. Rebelo-me contra essa pergunta, embora seja feita por tantas das minhas pares. O preconceito inerente no questionamento parece invisível para a maioria delas. Elas se consideram progressistas porque estão dispostas a desafiar muito dos pressupostos do passado. Elas ignoram o pressuposto maior de que um lugar para as mulheres deve ser definido e estabelecido para começar. Metade da população deve, de algum modo, ser reduzida ao papel definido em uma única conversa. Não importa quão amplo seja esse papel, ele será por natureza uma redução da variedade infinita que é o ser mulher. Afirmo que não há papel para as mulheres. Existe, em vez disso, um papel para cada mulher e ela deve criá-lo para si mesma. Para algumas será o papel de erudita, para outras será o papel de esposa, para outras serão ambos, e para outras ainda não será nenhum deles. Não cometam o erro de pensar que valorizo o papel de uma mulher mais do que outro. Meu propósito não é estratificar nossa sociedade. Já fizemos isso bem demais. Meu propósito é diversificar nosso discurso. A força de uma mulher não deve estar no seu papel, seja qual for sua escolha, mas no poder de escolhê-lo. Surpreende-me que seja efetivamente necessário defender esse ponto, pois o considero o fundamento básico da nossa conversa. Shallan fechou o livro. Nem 2 horas haviam se passado desde que o pai havia ordenado o assassinato de Ilaran. Depois de Shallan recuar até seu quarto, um par de guardas do pai apareceu no corredor. Provavelmente não para vigiá-la. Duvidava que o patriarca soubesse que havia entreouvido sua ordem de matar Ilaran. Os guardas estavam ali para evitar que Malise, a madrasta de Shallan, tentasse fugir. Esse pressuposto podia estar incorreto. Shallan nem mesmo sabia se Malise ainda estava viva, depois dos seus gritos e dos brados raivosos do pai. Shallan queria se esconder, se enrolar nos lençóis com os olhos bem fechados. As palavras no livro de Asna Collin a fortaleceram, embora em alguns aspectos parecesse risível que Shallan sequer as lesse. A grã-senhora Collin falava sobre a nobreza da escolha como se toda mulher tivesse tal oportunidade. A decisão entre ser uma mãe ou uma erudita parecia difícil, segundo a estimativa de Asna, mas não era uma escolha difícil de modo algum. Parecia ser uma posição grandiosa. Qualquer uma das opções seria adorável, comparada a uma vida de medo em uma casa fervilhando com raiva, depressão e desesperança. Ela imaginava como seria a grã-senhora Collin, uma mulher capaz que não fazia o que os outros insistiam que deveria fazer. Uma mulher com poder, autoridade, uma mulher que podia se dar ao luxo de seguir seus sonhos. Como seria isso? Shallan se levantou. Ela caminhou até a porta, então a entreabriu. Embora já fosse tarde, os 2 guardas continuavam na outra ponta do corredor. O coração de Shallan bateu forte e ela amaldiçoou sua timidez. Por que não podia ser como mulheres que agiam, em vez de ser alguém que se escondia no quarto com um travesseiro sobre a cabeça? Tremendo, ela se esgueirou para fora do quarto. Andou devagar na direção dos soldados, sentindo os olhos deles sobre ela. Um levantou a mão. Ela não sabia o nome do homem. Outrora conhecia todos os guardas. Aqueles homens com quem havia crescido haviam sido substituídos. Meu pai precisa de mim, disse ela, sem se deter com o gesto do guarda. Embora ele fosse olhos claros, não precisava obedecê-lo. Podia passar a maior parte dos dias nos seus aposentos, mas ainda era de uma posição muito superior à dele.
Ela passou pelos homens, as mãos trêmulas bem fechadas. Eles não a impediram. Quando passou pela porta do pai, ouviu um choro baixo. Felizmente, Malise ainda estava viva. Ela encontrou o pai no salão de banquetes, sentado sozinho com as 2 fogueiras, rugindo com chamas. Estava jogado na grã-mesa, iluminado pela luz forte, fitando o tampo da mesa. Chalan entrou discretamente na cozinha antes que ele a notasse e preparou a bebida favorita dele. Vinho roxo escuro, temperado com canela e aquecido contra o dia gelado. Ele ergueu os olhos quando ela voltou ao salão e pousou o copo diante dele, fitando-o nos olhos. Não havia escuridão ali hoje, só ele. Isso era raro ultimamente. Eles não me escutam, Chalan, sussurrou ele. Ninguém me escuta. Odeio ter que lutar contra a minha própria casa. Eles deviam me apoiar. Ele aceitou a bebida. Wikin passa metade dos dias só olhando para a parede. Jushu não vale nada, e Balat luta comigo a cada passo. Agora Malise também. Eu vou falar com eles, prometeu Chalan. Ele bebeu o vinho e então assentiu. Sim, isso seria bom. Balat ainda está lá fora com aqueles malditos cadáveres de cão machado. Estou feliz que estejam mortos. Aquela ninhada estava cheia de animais franzinos. Ele não precisava mesmo deles. Chalan saiu para o ar gelado. O sol já havia se posto, mas lâmpadas pendiam dos beirais da mansão. Ela raramente via os jardins à noite, e eles assumiam um misterioso aspecto na escuridão. As vinhas pareciam dedos se estendendo para o vazio, procurando algo para agarrar e arrastar noite adentro. Balat estava deitado em um dos bancos. Os pés de Chalan esmagaram alguma coisa enquanto andava até ele. Garras de caranguejos, arrancadas dos seus corpos uma após a outra, então jogadas no chão. Ela sentiu um arrepio. Você devia ir embora, disse ela a Balat. Ele aprumou o corpo. O quê? O pai já não consegue se controlar, explicou Chalan em voz baixa. Você precisa partir enquanto pode. Quero que leve Malise com você. Balat correu a mão pelos cabelos escuros, encaracolados e despenteados. Malise, o pai nunca vai permitir. Ele vai nos caçar. Ele vai caçar você de qualquer maneira, disse Chalan. Ele está caçando Elaran. Mais cedo ele ordenou que um dos seus homens encontrasse nosso irmão e o matasse. O quê? Balat se levantou. Aquele desgraçado. Ele olhou para Chalan nas trevas, o rosto iluminado pelas estrelas. Então desabou, sentando-se novamente, segurando a cabeça com as mãos. Eu sou um covarde, Chalan, sussurrou. Ah, pai das tempestades, sou um covarde. Não vou enfrentá-lo. Não consigo. Procure Elaran, sugeriu Chalan. Você consegue encontrá-lo se precisar? Sim, ele me deixou o nome de um intermediário em Valat, que poderia me colocar em contato com ele. Leve Malise e Eilita, vai atrás de Elaran. Não terei tempo de encontrar Elaran antes que o pai me alcance. Então vamos entrar em contato com Elaran, disse Chalan. Vamos fazer planos para que vocês se encontrem, e você pode agendar sua fuga durante um período em que o pai esteja longe. Ele está planejando outra viagem para Vedenar, daqui a alguns meses. Vá embora quando ele partir, para ter uma vantagem. Balat assentiu. Sim, boa ideia. Vou escrever uma carta para Elaran, declarou Chalan. Precisamos avisá-lo sobre os assassinos do pai e podemos pedir que ele acolha vocês 3. Você não deveria ter que fazer isso, pequena, disse Balat de cabeça baixa. Sou mais velho, depois de Elaran. Eu deveria ter conseguido deter nosso pai a essa altura. De qualquer modo,
Leve Malise embora, disse Chalan. Isso será o bastante. Ele assentiu. Chalan voltou para casa, passando pelo pai que ruminava sobre a família desobediente, e foi pegar algumas coisas na cozinha. Então voltou para os degraus e olhou para cima, respirando fundo algumas vezes. Repetiu consigo mesma o que diria aos guardas se eles a detivessem. Então correu até eles e abriu a porta para a sala de estar do seu pai. Espere, disse o guarda no corredor. Ele deixou ordens, ninguém entra ou sai. A garganta de Chalan embargou e, mesmo tendo se preparado, ela gaguejou ao falar. Acabei de conversar com ele. Meu pai quer que eu fale com ela. O guarda a observou, mastigando alguma coisa. Chalan sentiu sua confiança fenecer, o coração em disparada. Confronto. Ela era tão covarde quanto Balate. Ele gesticulou para o outro guarda que desceu as escadas para verificar. O homem, por fim, retornou assentindo e o outro, relutantemente, acenou para que ela seguisse. Chalan entrou. No lugar, ela não entrava naquela sala há anos. Não desde... Ela levantou a mão, protegendo os olhos contra a luz que vinha de trás da pintura. Como seu pai conseguia dormir ali? Como era possível que ninguém mais olhasse, ninguém mais se importasse? Aquela luz era ofuscante. Felizmente, Malise estava encolhida em uma poltrona voltada para aquela parede. Então Chalan pôde dar as costas para a pintura e obstruir a luz. Ela pousou a mão no braço da madrasta. Não achava que conhecesse bem Malise, apesar dos anos vivendo juntas. Quem era aquela mulher que havia se casado com um homem que todos comentavam que havia matado a esposa anterior? Malise supervisionava a educação de Chalan, o que significava que procurava novas tutoras toda vez que as mulheres fugiam. Mas ela mesma não tinha muito para ensinar. Não era possível ensinar o que ela não sabia. Mãe, chamou Chalan. Usou a palavra. Malise a olhou. Apesar da luz cegante na sala, Chalan viu que o lábio da mulher estava rachado e sangrando. Ela segurava o braço esquerdo. Sim, estava quebrado. Chalan pegou a gaze e os panos que havia trazido da cozinha, então começou a limpar as feridas. Teria que encontrar alguma coisa para servir de tala para aquele braço. Por que ele não odeia você? Disse Malise em tom áspero. Ele odeia todo mundo, menos você. Chalan limpou cuidadosamente o lábio da mulher. Pai das tempestades, por que vim para essa casa maldita? Malise tremeu. Ele vai nos matar a todos, um por um. Ele vai nos arrasar e matar. Há uma escuridão dentro dele. Eu a vi por trás dos seus olhos. Uma fera. Você vai partir, disse Chalan em voz baixa. Malise riu bruscamente. Ele nunca me deixará partir. Ele nunca se desfaz de nada. Você não vai pedir, sussurrou Chalan. Balate vai fugir e se juntar a Elaran, que possui amigos poderosos. Ele é um fractário. Ele vai proteger vocês dois. Nunca o alcançaremos, replicou Malise. E mesmo se alcançarmos, por que Elaran nos acolheria? Não temos nada. Elaran é um bom homem. Malise retorceu-se na cadeira, desviando os olhos de Chalan, que continuou a cuidar dela. A mulher gemeu quando Chalan atou seu braço, mas não respondeu às perguntas. Finalmente, Chalan recolheu os panos ensanguentados para jogá-los fora. Se eu partir e Balate for comigo, quem ele vai odiar? Murmurou Malise. Em quem ele vai bater? Talvez em você, finalmente? A verdadeira merecedora? Talvez, sussurrou Chalan. Então foi embora. Capítulo 66. Bênçãos da tempestade. Citação de abertura do capítulo. A destruição que semeamos não é suficiente. Os mundos onde você pisa agora trazem o toque e o desígnio de Adonausium.
Nossa interferência até agora não trouxe nada além de sofrimento. Pés se arrastavam pela pedra fora da cela de Kennedy. Um dos seus carcereiros vindo conferir como ele estava. Kennedy continuou deitado e imóvel com olhos fechados, e não olhou naquela direção. Para manter a escuridão afastada, começara a planejar. O que faria quando saísse? Quando saísse? Precisava insistir nesse pensamento. Não era que não confiasse em Darner. Sua mente, contudo, sua mente o traía e sussurrava coisas que não eram verdade. Distorções. Nesse estado, podia acreditar que Darner mentira. Podia crer que o grão-príncipe secretamente queria Kennedy na prisão. Era um péssimo guarda, afinal de contas. Ele não conseguira fazer nada contra as misteriosas contagens regressivas nas paredes e fracassara em deter o assassino de branco. Com sua mente sussurrando mentiras, Kennedy conseguia acreditar que a Ponte 4 estava contente em se livrar dele, que tinham fingido querer ser guardas só para deixá-lo feliz. Eles secretamente queriam seguir com suas vidas, vidas que apreciariam sem Kennedy para estragá-las. Essas inverdades deveriam parecer ridículas, mas não pareciam. Clique! Kennedy abriu os olhos subitamente, ficando tenso. Teriam vindo levá-lo para a execução, como o rei desejava? Ele se levantou de um salto, pousando em uma postura de batalha e segurando a tigela vazia da refeição, como se fosse arremessá-la. O carcereiro na porta da cela deu um passo para trás, arregalando os olhos. Raios, homem, disse ele. Pensei que estivesse dormindo. Bem, sua sentença chegou ao fim. O rei assinou um perdão hoje. Eles nem mesmo tiraram seu cargo ou posição. O homem coçou o queixo, então abriu a porta da cela. Acho que você tem sorte. Sorte. As pessoas sempre diziam isso a respeito de Kennedy. Ainda assim, a perspectiva de liberdade afastou a escuridão dentro dele, que se aproximou da porta. Cautelosamente, ele saiu enquanto o guarda recuava. Você é bem desconfiado, não é? Comentou o carcereiro. Olhos claros de baixo escalão. Imagino que isso faça de você um bom guarda-costas. O homem gesticulou para que Kennedy seguisse na frente e Kennedy esperou. Finalmente o guarda suspirou. Então está bem. Ele saiu pela porta para o corredor mais além. Kennedy o seguiu, e com cada passo sentiu que estava voltando alguns dias no tempo, fechando as portas para a escuridão. Ele não era mais um escravo. Era um soldado. Capitão Kennedy. Ele havia sobrevivido a essas... Quanto tempo havia sido? 2, 3 semanas? Esse curto período de tempo em uma jaula. Estava livre agora. Ele podia voltar à sua vida como guarda-costas, mas uma coisa havia mudado. Ninguém nunca mesmo fará isso comigo de novo. Nem rei, nem general, nem qualquer luminobre. Ele preferiria morrer. Passaram por uma janela de sotavento e Kennedy parou para inspirar o aroma frio e fresco do ar aberto. A janela fornecia uma visão ordinária e mundana do acampamento do lado de fora, mas parecia gloriosa. Uma leve brisa mexeu seu cabelo e ele se permitiu um sorriso. Levando a mão ao queixo, barba de várias semanas, ele deixaria a rocha raspá-la. Pronto, disse o carcereiro. Ele está livre. Agora podemos finalmente acabar com essa farsa, Vossa Alteza. Vossa Alteza? Kennedy virou-se para o corredor, onde o guarda havia parado diante de outra cela. Uma das maiores, situada no corredor em si. Kennedy havia sido colocado na cela mais profunda, longe das janelas. O carcereiro girou uma chave na fechadura da porta de madeira, então abriu-a. Edwin Collin, vestindo um simples uniforme justo, saiu. Ele também tinha uma barba de várias semanas, embora fosse loura, com pontos pretos. O jovem príncipe respirou fundo, então se virou para Kennedy e acenou com a cabeça.
Ele prendeu você? Disse Kelly perplexo. Como? O quê? Edwin se voltou para o carcereiro. Minhas ordens foram cumpridas? Eles aguardam na sala logo adiante, Luminobre, respondeu o carcereiro parecendo nervoso. Edwin assentiu, movendo-se naquela direção. Kelly alcançou o carcereiro tomando-o pelo braço. O que está acontecendo? O rei colocou o herdeiro de Dalinar aqui? O rei não teve nada a ver com isso. O luminobre Edwin insistiu. Se recusou a partir enquanto você estivesse aqui. Nós tentamos impedi-lo, mas o homem é um príncipe. Raios! Não podíamos obrigá-lo a nada, nem mesmo a ir embora. Ele se trancou na cela e nós só tivemos que aceitar. Impossível. Kennedy olhou de soslaio para Edwin, que caminhava lentamente rumo ao corredor. O príncipe parecia muito melhor do que Kennedy se sentia. Edwin, obviamente, tomara alguns banhos e sua cela de prisão era muito maior, com mais privacidade. Ainda assim, era uma cela. Foi essa a confusão que eu vi aquele dia, depois de ter sido aprisionado, pensou Kennedy. Edwin veio e se trancou aqui. Kennedy trotou até ele. Por quê? Não parecia certo você estar aqui, respondeu Edwin, olhando para a frente. Arruinei sua chance de duelar com Sadias. Eu estaria aleijado ou morto sem você. Então não teria a chance de lutar com Sadias de qualquer modo. O príncipe parou no corredor e olhou para Kennedy. Além disso, você salvou Henry. É o meu trabalho, respondeu Kennedy. Então temos que aumentar seu salário, carregadorzinho, replicou Edwin, porque não sei se já encontrei outro homem que saltaria sem armadura para uma luta entre 6 fractários. Kennedy franziu o senho. Espere aí, você está usando colônia? Na prisão? Bem, não havia necessidade de viver como um bárbaro só porque eu estava encarcerado. Raios, como você é mimado! Kennedy sorriu. Eu sou refinado, seu fazendeiro insolente, disse Edwin. Então sorriu. Além disso, fique sabendo que tive que usar água fria para meus banhos enquanto estava aqui. Coitadinho. Eu sei. Edwin hesitou. Então estendeu a mão. Kelly a apertou. Sinto muito por arruinar seu plano. Bah, você não arruinou, respondeu Edwin. Foi o Elocar. Não acha que ele poderia ter simplesmente ignorado seu pedido e continuado, deixando que eu detalhasse meu desafio a Sadias? Ele fez um escândalo em vez de assumir o controle da multidão e seguir em frente, homem tormentoso. Kelly hesitou diante do tom audacioso, então deu uma olhadela no carcereiro que o seguia a certa distância, obviamente tentando não chamar a atenção. As coisas que você disse sobre Amaran é verdade? Tudo verdade. Edwin assentiu. Sempre me perguntei o que aquele homem estava escondendo. Ele continuou andando. Espere, Kelly disse, apressando-se para alcançá-lo. Você acredita em mim? Meu pai é o melhor homem que conheço, talvez o melhor homem vivo. Mesmo ele perde a paciência, faz escolhas erradas e teve um passado conturbado. Amaran parece nunca ter feito nada errado. Se escutar as histórias sobre ele, parece que todo mundo pensa que ele brilha no escuro e mija néctar. Para mim, isso cheira a alguém se esforçando demais para manter sua reputação. Seu pai disse que eu não devia ter tentado duelar com ele. É, concordou Edwin, alcançando a porta no final do corredor. Acho que você não compreende a organização dos duelos. Um Olhos Escuros não pode desafiar um homem como Amaran. E você certamente não deveria ter feito isso do jeito que fez. Constrangeu o rei, como se houvesse cuspido em um presente concedido por ele. Edwin hesitou. Você não deve se importar mais com isso, claro. Não depois de hoje. Edwin abriu a porta. Atrás dela, a maioria dos homens da Ponte 4 estavam apinhados em uma sala pequena, onde os carcereiros obviamente passaram seus dias.
Uma mesa e cadeiras haviam sido empurradas para o canto a fim de dar espaço, e 20 e poucos homens que saudaram Kaledin imediatamente quando a porta se abriu. Suas saudações se dissolveram imediatamente quando começaram a gritar de alegria. Aquele som esmagou a escuridão até que desaparecesse por completo. Kaledin percebeu que estava sorrindo quando foi ao encontro deles, apertando suas mãos, escutando Rocha fazer troça da sua barba. Renarin estava ali, usando seu uniforme da Ponte 4, e imediatamente juntou-se ao irmão, falando com ele em voz baixa, de modo jovial, embora estivesse segurando a caixinha que gostava de remexer. Kaledin olhou para o lado. Quem eram aqueles homens junto à parede? Membros do séquito de Edulin. Aquele era um dos armeiros de Edulin. Eles estavam carregando itens envoltos em lençóis. Edulin adentrou a sala e bateu palmas bem alto, silenciando a Ponte 4. Parece que agora possuo não uma, mas 2 novas espadas fractais e 3 armaduras. O Principado Colin agora possui um quarto das fractais de toda a Leticar, e fui nomeado campeão de duelos. Não é surpresa, já que Hellis estava em uma caravana de volta a Leticar na noite após nosso duelo, mandado pelo pai em uma tentativa de esconder a vergonha de ter levado tamanha surra. Um desses conjuntos completos de fractais vai para o General Cal, e ordenei que 2 dos conjuntos de armadura fossem dados a olhos claros de posição apropriada no exército do meu pai. Edulin indicou os lençóis. Isso deixa um conjunto completo. Pessoalmente, estou curioso para saber se as histórias são verdadeiras. Se um olhos escuros se conectar a uma espada fractal, seus olhos mudam de cor? Kaledin viveu um momento de puro pânico. De novo, estava acontecendo de novo. Os armeiros removeram os lençóis, revelando uma resplandecente espada prateada, de fio duplo, com um padrão de vinhas retorcidas no centro. Aos seus pés, os armeiros descobriram um conjunto de armadura pintado de laranja, tomado de um dos homens que Kaledin havia ajudado a derrotar. Se aceitasse aquelas fractais, tudo mudaria. Kaledin imediatamente sentiu uma náusea que quase o paralisou, voltando-se para Edulin. Eu posso fazer com elas o que eu quiser? Pegue-as, disse Edulin assentindo. Elas são suas. Não são mais, replicou Kaledin, apontando para um dos membros da Ponte 4. Mouche, pegue-as. Agora você é um fractário. A cor se esvaiu do rosto de Mouche. Kaledin se preparou. Da última vez, ele se retraiu quando Edulin o pegou pelo ombro, mas a tragédia do exército de Amaran não se repetiu. Em vez disso, Edulin puxou Kaledin de volta ao corredor, levantando uma mão para impedir que os carregadores falassem. Só um segundo, disse Edulin. Ninguém se mova. Então, em uma voz mais baixa, ele sibilou para Kaledin. Estou dando a você uma espada fractal e uma armadura fractal. Obrigado. Mouche vai usá-las bem. Ele andou treinando com Zahel. Eu não dei as fractais para ele, e sim para você. Se elas são realmente minhas, então posso fazer com elas o que eu quiser. Ou não são realmente minhas. Qual é o seu problema? Quis saber Edulin. Esse é o sonho de todo soldado olhos escuros ou olhos claros. É por despeito ou é por... Edulin parecia absolutamente perplexo. Não é por despeito, respondeu Kaledin em um tom suave. Edulin, essas espadas mataram gente demais que eu amava. Não consigo olhar para elas. Não posso tocá-las sem ver sangue. Você seria um olhos claros, sussurrou Edulin. Mesmo que a cor dos seus olhos não mude, você seria considerado um. Fractários são imediatamente do quarto Dan. Você poderia desafiar Amaran. Toda a sua vida mudaria. Não quero que a minha vida mude porque me tornei um olhos claros, disse Kaledin. Quero que as vidas de pessoas como eu, como sou agora, mudem. Esse presente não é para mim, Edulin. Não estou tentando ofendê-lo, nem qualquer outra pessoa. Eu só não quero uma espada fractal.
Aquele assassino vai voltar, insistiu Edwin. Nós dois sabemos disso. Prefiro que você esteja lá com fractais para me apoiar. Serei mais útil sem elas. Edwin franziu o senho. Deixe-me dar as fractais para Moshe. Você viu naquela arena que posso me virar perfeitamente sem uma espada e uma armadura. Se dermos fractais para um dos meus melhores homens, então haverá 3 de nós para lutar com ele, e não apenas 2. Edwin olhou de volta para a sala, depois para Kennedy, com um ar cético. Você é louco, sabe? Eu aceito isso. Está bem, disse Edwin, andando de volta para a sala. Você, Moshe, não é? Parece que essas fractais são suas agora. Parabéns. Agora você tem uma posição superior a 90% da população de Aleticar. Escolha um sobrenome e peça para se juntar a uma das casas sob o estandarte de Dalinar, ou crie a sua se preferir. Moshe olhou para Kaledin em busca de confirmação. Kaledin assentiu. O alto carregador de pontes atravessou a sala, estendendo a mão para tocar a espada fractal. Ele correu os dedos por todo o comprimento até o cabo. Depois agarrou-o, levantando a espada com reverência. Como a maioria dessas lâminas era enorme, mas Moshe segurou-a facilmente em uma das mãos. O Heliodoro incrustado no pomo refulgiu com uma súbita luz. Moshe olhou para os outros da ponte 4. Um mar de olhos arregalados e bocas mudas. Esprenos de glória surgiram ao redor dele. Uma massa giratória de pelo menos 20 esferas de luz. Seus olhos, disse Lopin. Eles não deviam estar mudando? Se isso acontecer, talvez seja só depois que ele se ligar à coisa, disse Edwin. Isso leva 1 semana. Coloquem a armadura em mim, disse Moshe para os armeiros, com urgência, como se temesse que ela fosse tomada. Chega disso, disse Rocha, enquanto os armeiros começaram a trabalhar, sua voz preenchendo o recinto como um trovão aprisionado. Temos uma festa a dar. Grande capitão Kaledin, filho da tempestade e habitante de prisões, você vai comer meu guisado agora. Ele está cozinhando há tanto tempo quanto você ficou trancado. Kaledin deixou os carregadores o conduzirem até a luz do sol, onde uma multidão de soldados esperava, incluindo muitos dos carregadores das outras equipes. Eles comemoraram e Kaledin vislumbrou Dalinar esperando ali perto. Edwin moveu-se para se juntar ao seu pai, mas Dalinar olhava para Kaledin. O que significava aquela expressão? Estava tão pensativo. Kaledin desviou o olhar, aceitando os cumprimentos dos carregadores, enquanto eles apertavam sua mão e davam-lhe tapas nas costas. O que foi que você disse, Rocha? Perguntou Kaledin. Você cozinhou um guisado para cada dia em que fiquei preso na cadeia? Não. Teft coçou a barba. O tormentoso Papaguampas preparou um único caldeirão que está fervendo há semanas. Ele não deixa a gente experimentar e insiste em levantar à noite para cuidar dele. É um guisado de celebração, disse Rocha, cruzando os braços. Precisava ferver por muito tempo. Bem, então vamos a ele, disse Kaledin. Eu certamente estou precisando de coisa melhor que a comida da prisão. Os homens comemoraram, partindo em direção à caserna. Quando eles se afastaram, Kaledin pegou Teft pelo braço. Como os homens lidaram com isso? Meu encarceramento? Houve muita conversa sobre tirá-lo da cadeia, admitiu Teft em voz baixa. Botei juízo neles à força. Todo bom soldado já passou 1 dia ou 2 no xadrez. Faz parte do trabalho. Eles não o rebaixaram, então só queriam te dar uma advertência. Os homens viram que era isso mesmo. Kaledin assentiu. Teft olhou para os outros. Eles estão com bastante raiva desse tal Amara. E com muito interesse. Qualquer coisa sobre seu passado deixa eles agitados, você sabe. Leve eles de volta à caserna. Logo me juntarei a vocês. Não demore, pediu Teft. Os rapazes estão guardando esse portão há 3 semanas. Você deve a eles uma celebração. Eu já vou, disse Kaledin. Só quero falar com Moshe.
Teft assentiu e se adiantou para se juntar aos outros. A sala de entrada da prisão pareceu vazia quando Kaledin retornou. Só Moshe e os armeiros haviam permanecido. Kaledin caminhou até eles, assistindo Moshe fazer um punho com sua manopla. Ainda não estou acreditando nisso, Cal, disse Moshe enquanto os armeiros ajustavam sua placa peitoral. Raios, agora eu valho mais do que alguns reinos. Eu não aconselharia vender as fractais, pelo menos não para um estrangeiro, comentou Kaledin. Esse tipo de coisa poderia ser considerada traição. Vender? Moshe ergueu os olhos bruscamente e formou outro punho. Nunca! Ele sorriu, uma expressão de pura alegria enquanto o peitoral se encaixava. Vou ajudá-lo com o resto, disse Kaledin aos armeiros. Eles recuaram relutantemente, deixando Kaledin e Moshe sozinhos. Ele ajudou Moshe a encaixar um dos avambraços no ombro. Tive muito tempo para pensar lá dentro, disse Kaledin. Posso imaginar. Esse tempo me levou a tomar algumas decisões, disse Kaledin enquanto a seção da armadura se encaixava. Uma delas é que seus amigos têm razão. Moshe voltou-se para ele bruscamente. Então diga a eles que concordo com seu plano. Farei o que eles quiserem que eu faça para ajudá-los a cumprir sua tarefa. A sala ficou estranhamente quieta. Moshe pegou-o pelo braço. Eu disse a eles que você ia entender. Ele gesticulou para a armadura que usava. Isso também vai ajudar com o que precisamos fazer. E quando terminarmos, acho que um certo homem que você desafiou também vai precisar do mesmo tratamento. Só concordo porque é o melhor caminho. Para você, Moshe, isso é vingança. E não tente negar. Eu realmente acho que é o que a Letikar precisa. Talvez o que o mundo precisa. Ah, eu sei, disse Moshe, colocando o elmo com a viseira erguida. Ele respirou fundo, então deu um passo e cambaleou, quase se estatelando no chão. Firmou-se agarrando uma mesa que esmagou sob seus dedos, rachando a madeira. Ele olhou para o que havia feito, então deu uma gargalhada. Isso vai mudar tudo. Obrigada, Kaledin, muito obrigada. Vamos chamar os armeiros para ajudar a tirar essa armadura. Não, você vai para a tormentosa festa de rocha. Eu vou para a área de treinamento para praticar. Não quero tirar isso aqui até conseguir me mover naturalmente com ela. Tendo visto o esforço de Henry para aprender a usar sua armadura, Kaledin suspeitava que talvez levasse mais tempo do que Moshe desejava. Ele não disse nada, saindo em vez disso para a luz do sol, apreciou-a por um momento, os olhos fechados, a cabeça voltada para o céu, então se apressou em juntar-se novamente à ponte 4. Capítulo 67. Cuspe e Billy. Citação de abertura do capítulo. Meu caminho foi escolhido de modo bastante deliberado. Sim, concordo com tudo que você disse sobre Raze, incluindo o grave perigo que ele representa. Dalinar parou no caminho sinuoso que descia do pináculo, com Navani ao seu lado. Na luz minguante, eles viram um rio de homens fluindo de volta para os acampamentos de guerra das planícies quebradas. Os exércitos de Betabe e Tanadal estavam retornando de sua investida de platô, seguindo seus grão-príncipes que, provavelmente, haviam retornado um pouco mais cedo. Mais abaixo, um cavaleiro se aproximou do pináculo, provavelmente com notícias para o rei sobre as investidas. Dalinar olhou para um dos seus guardas. Estava acompanhado de 4 guardas naquele dia. 2 para ele, 2 para Navani. E fez um gesto. O senhor quer os detalhes, meu nobre? Indagou o carregador de pontes. Por favor. O homem desceu correndo o caminho sinuoso. Dalinar viu-o partir pensativo.
Eram homens notavelmente disciplinados, considerando sua origem, mas não eram soldados de carreira. Não gostaram do que ele havia feito ao jogar seu capitão na prisão. Ele suspeitava que a situação não viraria um problema. O capitão Kaledin era um bom líder. Era exatamente o tipo de oficial que Dalinar procurava. O tipo que mostrava iniciativa, não devido a um desejo de promoção, mas pela satisfação de um trabalho bem feito. Esse tipo de soldado frequentemente tinha começos problemáticos, até aprenderem a não perder a cabeça. Raios, o próprio Dalinar precisava de ter lições similares, marteladas nele em vários pontos da vida. Continuou descendo lentamente a trilha com Navani. Ela parecia radiante naquela noite, cabelo enfeitado, com safiras que brilhavam suavemente na luz. Navani gostava daqueles passeios juntos, e eles não tinham pressa de chegar ao banquete. Eu fico pensando que deveria haver uma maneira de usar fabriais como bombas, disse Navani, continuando a conversa. Já temos gemas feitas para atrair algumas substâncias, mas não outras. São muito úteis com coisas como fumaça acima de uma fogueira. Poderíamos fazer algo assim funcionar como água. Dalinar grunhiu concordando. Mais e mais edifícios nos acampamentos de guerra possuem encanamentos à maneira carprantiana, continuou ela, mas usam a própria gravidade como maneira de conduzir o líquido através dos encanamentos. Estou imaginando um movimento de verdade, com gemas nas extremidades de segmentos de canos para puxar a água através de um fluxo, contra a atração da Terra. Ele grunhiu novamente. Fizemos uma descoberta sobre o desenvolvimento de novas espadas fractais no outro dia. O quê? É mesmo? O que aconteceu? Quanto tempo até que uma esteja pronta? Ela sorriu, o braço ao redor dele. O que foi? Só estou conferindo se você ainda é você, disse ela. Nossa descoberta foi perceber que as gemas nas espadas, usadas para fazer a conexão, podem não ter sido parte das armas originalmente. Ele franziu o senho. Isso é importante? Sim, se for verdade, significa que as espadas não são alimentadas pelas pedras. O crédito vai para Rushu, que perguntou por que uma espada fractal pode ser invocada e dispensada, mesmo se sua gema estiver opaca. Não tínhamos respostas e ela passou as últimas semanas em contato com Carbrante, usando uma das novas estações de informações. Ela descobriu um fragmento de várias décadas após a traição que fala sobre homens aprendendo a invocar e dispensar espadas ao acrescentar gemas a elas. Um acidente de ornamentação, aparentemente. Ele franziu o senho enquanto passavam por uma florescência de casca pétrea, onde um jardineiro estava trabalhando até tarde, cuidadosamente lixando e cantarolando consigo mesmo. O sol havia se posto. Salas acabara de acender no leste. Se isso for verdade, voltamos a não saber absolutamente nada sobre como as espadas fractais foram fabricadas, concluiu Navani, parecendo feliz. Eu não entendo porque isso é uma descoberta. Ela sorriu, dando um tapinha no seu braço. Imagine que você passou os últimos 5 anos acreditando que um inimigo estava seguindo o livro Guerra, de Dialectur, como um modelo para suas táticas, mas então soube que ele nunca ouviu falar desse tratado. Ah! Nós estávamos pressupondo que, de algum modo, a força e a leveza das espadas eram um construto fabrial alimentado pela gema, explicou Navani. Pode não ser o caso. Parece que o propósito da gema é usado apenas na conexão inicial com a espada, algo que os radiantes não precisavam fazer. Espere aí, não precisavam? Não, de acordo com esse fragmento. A implicação é que os radiantes podiam dispensar e invocar espadas, mas durante algum tempo a habilidade foi perdida.
Ela só foi recuperada quando alguém acrescentou uma gema à sua espada. O fragmento diz que as armas efetivamente mudaram de forma para adotar as pedras, mas não sei se confio nisso. De qualquer modo, depois que os radiantes caíram, mas antes de os homens aprenderem a colocar gemas nas espadas e se conectarem a elas, parece que as armas ainda eram sobrenaturalmente afiadas e leves, embora a conexão fosse impossível. Isso explicaria vários outros fragmentos de registros que li e considerei confusos. Ela continuou, e Dalinar gostava de ouvir sua voz. Os detalhes da construção do Fabrial, contudo, não lhe soavam urgentes naquele momento. Ele se importava, precisava se importar, tanto por ela quanto pelas necessidades do reino. Só não se importava naquele momento. Estava repassando na cabeça preparações para a expedição rumo às planícies quebradas. Como esconder os transmutadores de vista? Como eles preferiam ficar? O saneamento não deveria ser um problema e a água seria abundante. Quantas escribas mais precisava levar? Cavalos? Só restava uma semana e a maioria dos preparativos estava feita, como a construção da ponte móvel e as estimativas de suprimentos. Contudo, sempre havia mais a planejar. Infelizmente, a maior variável não permitia um planejamento específico. Ele não sabia quantas tropas teria. Tudo dependia de quais dos grão-príncipes, se algum, concordariam ir com ele. A menos de uma semana da partida, ele não tinha certeza de que algum deles iria. Hatami seria o mais útil, pensou Dalinar. Ele tem um exército bem organizado. Se ao menos Aladar não houvesse se alinhado tão vigorosamente com Sadias. Não consigo entender aquele homem. Tanadal e Betab. Raios, será que levo os mercenários deles? Se algum dos dois concordar em ir, é isso o tipo de força que desejo? Ousarei recusar qualquer lança que venha até mim? Não vou conseguir conversar direito essa noite, não é? Indagou Navani. Não, ele admitiu enquanto alcançavam a base do pináculo e se voltavam para o sul. Me perdoe. Ela assentiu, e Dalinar pôde ver a máscara rachando. Ela falava sobre o trabalho porque era um assunto seguro. Ele parou ao lado dela. Eu sei que dói, disse o grão-príncipe em voz baixa, mas vai melhorar. Ela não me deixava cuidar dela como mãe, Dalinar, disse Navani, o olhar distante. Você sabia disso? Parecia que quando Yasna chegou à adolescência, parou de precisar de uma mãe. Eu tentava me aproximar e havia essa frieza, como se até mesmo eu estar perto a lembrasse que ela já havia sido uma criança. O que aconteceu com a minha menininha, tão cheia de perguntas? Dalinar puxou-a para si. Que se danasse o decoro. Ali perto, os 3 guardas se remexeram, olhando para o outro lado. Eles vão levar meu filho também, sussurrou Navani. Estão tentando. Eu vou protegê-lo, prometeu Dalinar. E quem vai proteger você? Ele não tinha resposta para isso. Dizer que seus guardas fariam isso soava banal. Aquela não era uma pergunta que ela realmente fizera. Quem vai proteger você quando o assassino voltar? Quase desejo que você fracasse ao manter esse reino unido. Você faz de si mesmo um alvo. Se tudo simplesmente entrasse em colapso e nos fragmentássemos de volta em principados, talvez ele nos deixasse em paz. E então a tempestade viria, replicou Dalinar baixinho. 11 dias. Navani por fim se afastou, assentindo e se recompondo. Você tem razão, claro. É só que essa é a minha primeira vez lidando com tudo isso. Como você conseguiu quando...
Morreu? Eu sei que você a amava, Dalinar. Não precisa negar pelo meu ego. Ele hesitou. A primeira vez, uma implicação de que quando Gavilar havia morrido, ela não ficara arrasada com o fato. Ele nunca havia declarado de modo tão direto uma implicação das dificuldades que os dois estavam tendo. Sinto muito. Foi uma pergunta difícil demais, considerando sua fonte. Ela guardou o lenço que havia usado para secar os olhos. Peço desculpas, sei que você não gosta de falar sobre isso. Não era uma pergunta difícil. Dalinar apenas não se lembrava da esposa. Que estranho que pudesse passar semanas sem nem mesmo notar aquele buraco nas suas memórias. A mudança que havia arrancado um pedaço dele e o deixado remendado. Nem mesmo uma alfinetada de emoção quando o nome dela, que não conseguia ouvir, era mencionado. Melhor mudar de assunto. Não consigo deixar de pensar que o assassino está envolvido em tudo isso, Navani. A tempestade vindoura, os segredos das planícies quebradas, até mesmo Gavilar. Meu irmão sabia de alguma coisa, algo que nunca compartilhou com nenhum de nós. Você precisa encontrar as palavras mais importantes que um homem pode dizer. Ele lembrou. Eu daria quase tudo para saber o que era. Suponho que sim, disse Navani. Vou voltar aos meus registros da época. Talvez ele tenha dito algo que nos dê pistas, embora eu deva avisar que já estudei esses relatos dezenas de vezes. Dalinar assentiu. Apesar disso, não é uma preocupação para hoje. Hoje, eles são nossa meta. Eles se voltaram, assistindo enquanto as carruagens passavam, abrindo caminho para a planície de banquetes ali perto, iluminada por uma suave cor violeta na noite. Ele estreitou os olhos e viu a carruagem de Rutar se aproximando. O grão-príncipe havia sido privado de suas fractais, todas exceto a própria espada. Eles haviam cortado a mão direita de Sadias na bagunça, mas a cabeça permanecia, e ela era venenosa. Os grão-príncipes eram um problema quase tão grande quanto Sadias. Eles resistiam a Dalinar porque queriam que as coisas fossem fáceis, como sempre haviam sido. Eles se fartavam com suas riquezas e jogos. Banquetes eram uma grande manifestação disso, com suas comidas exóticas e seus ricos trajes. O mundo parecia estar se acabando, e os aletianos davam uma festa. Você não deve desprezá-los, disse Navani. As rugas na testa de Dalinar se aprofundaram. Ela conseguia lê-lo bem demais. Escute o que estou te dizendo, Dalinar. Ela voltou-se para fitá-lo nos olhos. Um pai odiar seus filhos já rendeu algum bom resultado? Eu não os odeio. Você abomina seus excessos e está perto de aplicar essa emoção a eles também. Eles vivem a vida que conhecem, a vida que a sociedade lhes ensinou, que era apropriada. Você não vai mudá-los com desprezo. Você não é um riso. Não é seu trabalho fazer pouco deles. Seu trabalho é envolvê-los, encorajá-los. Lidere-os, Dalinar. Ele respirou fundo, então assentiu. Vou até a Ilha das Mulheres, disse ela, notando o guarda-carregador de pontes voltando com notícias da investida de Platô. Elas me consideram um resquício excêntrico de coisas que deveriam ficar no passado, mas acho que ainda me escutam. Às vezes, farei o que puder. Eles se separaram, Navani se apressando na direção do banquete, Dalinar se demorando enquanto o carregador passava as notícias. A investida de Platô havia sido bem sucedida, e uma gema-coração fora capturada. Levara bastante tempo para alcançar o platô-alvo, que estava bem no interior das planícies, quase na fronteira da área explorada. Os parchindianos não haviam aparecido para disputar a gema-coração, embora seus batedores houvessem espiado de longe. Novamente, eles decidiram não lutar, pensou Dalinar, cruzando o último trecho até o banquete.
O que significa essa mudança? O que eles estão planejando? A planície de Banquetes era composta de uma série de ilhas transmutadas ao lado do complexo do pináculo. Ela havia sido inundada, como costumava acontecer, para que os montes transmutados se elevassem entre pequenos rios. A água brilhava. Muitas esferas, haviam sido jogadas na água para dar-lhes um tom etéreo. Roxas para combinar com a lua que estava nascendo, violeta e pálida no horizonte. Lâmpadas estavam dispostas de modo intermitente, mas com esferas fracas, talvez para não desviar a atenção da água brilhante. Dalinar cruzou as pontes para a ilha mais distante, a Ilha do Rei, onde os sexos se misturavam e só os mais poderosos eram convidados. Era ali que sabia que encontraria os grão-príncipes. Até mesmo Betabe, que havia acabado de voltar de sua investida de platô, já estava presente. Muito embora, como o homem preferia usar companhias mercenárias para formar o grosso do seu exército, Dalinar não estivesse surpreso de ele ter voltado tão rapidamente da investida. Depois que capturavam a gema coração, ele com frequência cavalgava rapidamente de volta com o prêmio, deixando-os se virar para retornar. Dalinar passou por Riso, que havia retornado aos acampamentos de guerra misteriosamente, como de costume, insultando todos que cruzavam. Ele não desejava um duelo de palavras com ele hoje. Em vez disso, procurou Vamá. O grão-príncipe parecia efetivamente ter ouvido os apelos de Dalinar durante o seu último jantar juntos. Talvez com um pouco de estímulo pudesse convencê-lo a juntar-se ao seu assalto contra os Parchindianos. Olhos seguiram Dalinar enquanto ele cruzava a ilha, e conversas sussurradas emergiam como erupções quando ele passava. Já esperava olhares como aqueles a essa altura, mas ainda o deixavam nervoso. Eles estavam mais abundantes naquela noite? Mais prolongados? Não podia aparecer na sociedade aletiana atualmente sem flagrar gente demais com sorrisinhos, como se todos estivessem cientes de alguma ótima piada que ninguém lhe contara. Ele encontrou Vamá conversando com um grupo de 3 mulheres mais velhas. Uma delas era Sivi, uma grande senhora da corte de Rutar, que, contrariamente ao costume, havia deixado o marido em casa para cuidar das terras e viera pessoalmente para as planícies quebradas. Ela fitou Dalinar com um sorriso e olhos afiados. O plano para minar Sadias em grande parte fracassara, mas isso devia-se parcialmente ao fato de o dano e a vergonha terem sido desviados para Rutar e Aladar, que sofreram a perda de Fractários no duelo com Edlin. Bem, aqueles dois nunca teriam passado para o lado de Dalinar. Eles eram os principais apoiadores de Sadias. As 4 pessoas se calaram assim que Dalinar se aproximou. O grão-príncipe Vamá apertou os olhos na luz fraca, fitando Dalinar de cima a baixo. O homem de rosto redondo tinha um copeiro junto dele, com uma garrafa de algum tipo de licor exótico. Vamá frequentemente trazia seus próprios destilados para banquetes, independentemente do anfitrião. Muitos dos frequentadores consideravam um triunfo político manter com o homem uma conversa interessante o bastante para merecer um gole de tal bebida. Vamá cumprimentou Dalinar. Dalinar? Há uma questão que quero discutir com você há algum tempo. Acho impressionante o que você tem sido capaz de fazer com a cavalaria ligeira nas investidas de platô. Diga-me, como você decide quando arriscar um assalto total com seus cavaleiros? A perda de cavalos poderia facilmente sobrepujar seus ganhos com gemas coração, mas você conseguiu equilibrar a questão com estratagemas inteligentes. Vamá suspirou, olhando para o lado. Um grupo de jovens ali perto estava rindo sarcasticamente enquanto olhava para Dalinar.
É uma questão de... Outro som, mais alto, veio do lado oposto da ilha. Vamar recomeçou, mas seus olhos se voltaram para aquela direção, e uma rodada de gargalhadas soou ainda mais alto. Dalinar forçou-se a olhar, notando mulheres com as mãos nas bocas, homens cobrindo suas exclamações com tosses. Uma tentativa pouco conveniente de manter o decoro aletiano. Dalinar olhou para Vamar. O que está acontecendo? Sinto muito, Dalinar. Ao lado dele, Siv enfiou algumas folhas de papel debaixo do braço e encarou o olhar de Dalinar com indiferença forçada. Com licença, disse Dalinar. Com as mãos formando punhos, ele cruzou a ilha na direção da fonte do distúrbio. Enquanto se aproximava, as pessoas se calaram e se dividiram em grupos menores, se afastando. Pareceu quase planejada a rapidez das dispersões, deixando-o sozinho para encarar Sadias e Aladar lado a lado. O que estão fazendo? Questionou Dalinar, dirigindo-se aos dois. Comendo, respondeu Sadias enquanto enfiou um pedaço de fruta na boca. Obviamente. Dalinar respirou fundo. Ele olhou para Aladar, calvo e de pescoço comprido, com seu bigode e o tufo de pelos sobre o lábio inferior. Você deveria se envergonhar, rosnou Dalinar para ele. Meu irmão o chamava de amigo. E não eu? Disse Sadias. O que você fez? Interpelou Dalinar. Do que todos estão falando, escondendo risadinhas? Você sempre acha que sou eu, protestou Sadias. Porque sempre que acho que não é você, estou errado. Sadias sorriu, com os lábios apertados. Ele fez menção de responder. Depois pensou por um momento e, por fim, apenas enfiou outro pedaço de fruta na boca. Mastigou e sorriu. Está gostoso? Foi tudo que ele disse. Então virou-se para ir embora. Aladar hesitou. Então sacudiu a cabeça e seguiu-o. Nunca o imaginei feito um cachorrinho seguindo os calcanhares do mestre Aladar, disse Dalinar em voz alta. Sem resposta. Dalinar grunhiu, voltando a atravessar a ilha, procurando alguém do seu próprio acampamento que pudesse ter ouvido o que estava acontecendo. Elrocar aparentemente estava atrasado para a própria festa, muito embora Dalinar já visse o sobrinho se aproximando. Nem sinal de ter chave ou cal ainda. Sem dúvida pareceriam, mas agora que ele era um fractário, Dalinar talvez tivesse que passar para uma das outras ilhas, onde olhos claros inferiores estavam socializando. Ele começou a seguir naquela direção, mas parou quando ouviu algo. Ora, Luminobre Amaran, gritou Riso. Eu estava ansioso para vê-lo essa noite. Passei a vida toda aprendendo a deixar os outros infelizes, e é uma verdadeira alegria encontrar alguém tão dotado de talento inato nessa arte quanto o senhor. Dalinar virou-se, notando Amaran, que havia acabado de chegar. Estava usando sua capa dos Cavaleiros Radiantes e levava um maço de papéis enfiado debaixo do braço. Ele parou ao lado da cadeira de Riso, a água próxima lançando um tom lavanda sobre suas peles. Eu conheço você? Perguntou Amaran. Não, respondeu Riso em tom jocoso, mas, felizmente, pode acrescentar isso à lista das muitas, muitas coisas que ignora. Mas agora eu o conheci, disse Amaran, estendendo a mão. Então a lista tem menos um item. Por favor, protestou Riso, recusando o aperto. Eu não quero encostar nisso. Nisso o quê? Em qualquer coisa que você use para fazer com que suas mãos pareçam limpas, Luminobre Amaran. Deve ser algum produto muito forte mesmo. Dalinar se apressou até eles. Dalinar, disse Riso, cumprimentando-o com um aceno de cabeça. Riso, Amaran, o que são esses papéis? Uma das suas escribas pôs as mãos neles e me entregou, explicou Amaran. Cópias estavam sendo passadas por todo o banquete antes da sua chegada. Sua escriba pensou que a luminosa Navani podia querer vê-los, caso ainda não tenha visto. Onde está ela?
Mantendo distância de você, obviamente, observou Riso. Sortuda. Riso, você se incomoda? Disse Dalinar com severidade. Raramente. Dalinar suspirou, olhando de volta para Amaran e pegando os papéis. A luminosa Navani está na outra ilha. Você sabe o que diz aqui? O rosto de Amaran assumiu um ar severo. Preferia não saber. Eu poderia acertar sua cabeça com um martelo, comentou Riso alegremente. Uma boa pancada o faria esquecer e melhoraria muito essa sua cara. Riso, disse Dalinar em tom direto. É só brincadeira. Ótimo. Um martelo mal deixaria uma marca nessa cabeça dura. Amaran voltou-se para Riso com um ar atônito. Você faz essa expressão muito bem, observou Riso. Teve muitas oportunidades para praticá-la, imagino. Esse é o novo Riso? Quis saber Amaran. Quero dizer, eu não gostaria de chamar Amaran de mentecapto. Dalinar assentiu. Porque teria que explicar a ele o que a palavra significa, e não me parece que algum de nós disponha de tempo necessário. Amaran suspirou. Por que ninguém o matou ainda? Ah, foi sorte, idiota, exclamou Riso. Tenho sorte de vocês serem tão idiotas. Obrigada, Riso, despediu-se Dalinar, pegando Amaran pelo braço e conduzindo-o para fora. Mais um, Dalinar. Só um último insulto e o deixarei em paz. Eles continuaram caminhando. Senhor Amaran, chamou Riso, levantando-se para fazer uma mesura, sua voz tornando-se solene. Eu o saldo, o senhor é o que cretinos inferiores como sadias só podem aspirar a ser. Os papéis, disse Dalinar a Amaran explicitamente ignorando o riso. São relatos de suas experiências, Luminobre, disse Amaran em voz baixa. As que o senhor tem durante as tempestades, escrito pela própria luminosa Navani. Dalinar pegou os papéis, suas visões. Ele levantou os olhos e viu um grupo de pessoas se juntando na ilha, conversando e rindo, lançando olhares para ele. Entendo, disse baixinho. Fazia sentido agora, as risadinhas ocultas. Encontre a luminosa Navani para mim por obséquio. Como quiser, disse Amaran, mas parou apontando. Navani vinha marchando da ilha próxima, indo na direção deles com um ar tempestuoso. O que você acha, Amaran? Indagou Dalinar. Sobre as coisas que estão sendo ditas de mim? Amaran o encarou. Elas são, obviamente, visões mandadas pelo Todo-Poderoso, concedida a nós em um tempo de grande necessidade. Gostaria de ter sabido seu conteúdo antes. Elas me dão grande confiança na minha posição e na posição com um profeta do Todo-Poderoso. Um Deus morto não pode ter profetas, disse Dalinar. Morto? Não, Dalinar. Você obviamente interpretou mal aquele comentário das suas visões. Ele fala sobre estar morto na mente dos homens, que não escutam mais seus mandamentos. Deus não pode morrer. Amaran parecia sincero. Por que ele não ajudou os seus filhos? Soou a voz de Khaled em sua mente. Amaran o procurara naquele dia, naturalmente, pedindo desculpas e explicando com a sua nomeação como radiante, ele não podia ter ajudado uma facção contra a outra. Disse que precisava estar acima das rixas entre grão-príncipes, mesmo quando a ideia era dolorosa. E o suposto arauto? Indagou Dalinar, aquele assunto que falamos. Ainda estou investigando. Dalinar assentiu. Fiquei surpreso que você tenha mantido o escravo como chefe da sua guarda. Ele olhou de soslaio para onde os guardas de Dalinar estavam fora da ilha, na sua própria área, esperando junto com outros guarda-costas e atendentes, incluindo muitas das pupilas das grã-senhoras presentes. Houve uma época, não muito tempo atrás, em que poucos achavam necessário trazer seus guardas com eles para um banquete. Agora o lugar estava apinhado. O capitão Khaled
Não estava ali. Ele estava descansando depois do seu encarceramento. Ele é um bom soldado, disse Dalinar em voz baixa. Só carrega algumas cicatrizes que são difíceis de curar. Vedeledev sabe que eu também tenho algumas dessas, pensou Dalinar. Só me preocupo que ele seja incapaz de protegê-lo apropriadamente, disse Amaran. Sua vida é importante, Dalinar. Nós precisamos das suas visões, da sua liderança. Ainda assim, se confia no escravo, que seja. Embora eu certamente não fosse me incomodar de ouvir desculpas da parte dele. Não pelo meu próprio ego, mas para saber que ele deixou de lado esse engano. Dalinar não respondeu, enquanto Navani caminhava irritada pela curta ponte até a ilha deles. Riso começou a proclamar um insulto, mas ela o acertou na cara com um maço de papéis, mal olhando para ele, enquanto continuava avançando rumo a Dalinar. Riso a olhou, seguir esfregando o rosto, e abriu um largo sorriso. Ela notou os papéis na mão dele ao se juntar aos dois, que pareciam se destacar em um mar de olhos zombeteiros e risadas abafadas. Eles acrescentaram palavras, rosnou Navani. O quê? Indagou Dalinar. Ela sacudiu os papéis. Isso aqui, você ouviu o que essas folhas contêm? Ele assentiu. Não estão como escrevi, explicou Navani. Eles mudaram o tom, algumas das minhas palavras, para atribuir um caráter ridículo a toda a experiência, e para que parecesse que eu estava apenas agradando você. Pior, eles acrescentaram comentários em outra caligrafia que zomba do que você diz e faz. Ela respirou fundo, como para se acalmar. Dalinar estão tentando destruir qualquer credibilidade que resta ao seu nome. Entendo. Como eles conseguiram isso? Perguntou Amaran. Furtando, sem dúvida, respondeu Dalinar, dando-se conta de uma coisa. Navani e meus filhos sempre têm guardas, mas quando eles deixam seus aposentos, os cômodos ficam relativamente desprotegidos. Podemos ter sido demasiadamente negligentes nesse sentido. Eu me enganei. Pensei que os ataques deles seriam físicos. Navani olhou para o mar de olhos claros. Muitos se reunindo em grupos ao redor de vários grão-príncipes sob a suave luz roxa. Ela se aproximou de Dalinar e, apesar da ferocidade no olhar dela, ele a conhecia bem o suficiente para adivinhar o que estava sentindo. Traição, invasão. Sua privacidade fora aberta, ridicularizada e então exibida para o mundo. Dalinar, eu sinto muito, disse Amaran. Eles não mudaram as visões propriamente ditas? Quis saber Dalinar. Eles as copiaram corretamente? Até onde posso dizer sim, respondeu Navani. Mas o tom é diferente. E aquela zombaria. Raios, é nauseante. Se eu descobrir quem foi a mulher que fez isso... Paz, Navani, disse Dalinar, pousando a mão no ombro dela. Como você pode dizer isso? Porque esse é o ato de homens infantis que acham que posso ser humilhado pela verdade. Mas os comentários, as mudanças, eles fizeram tudo o que puderam para desacreditá-lo. Até conseguiram minar a parte onde você oferece uma tradução do Canto do Alvorecer. Ela... Assim como não temo uma criança com uma arma que não consegue levantar, nunca temerei a mente de um homem que não pensa. Navani franziu o senho. É de O Caminho dos Reis, disse Dalinar. Não sou um rapaz nervoso no seu primeiro banquete. Sadias comete um erro ao acreditar que vou responder a isso como ele faria. Ao contrário de uma espada, a zombaria só corta, se você permitir. Isso o afeta sim, disse Navani, encontrando seu olhar. Posso ver, Dalinar. Com sorte, os outros não o conheceriam bem o bastante para ver o que ela via. Sim, estava magoado. Magoado porque as visões eram dele.
confiadas a ele, para serem compartilhadas pelo bem dos homens, não para serem expostas a zombarias. Não era a risada deles que o feria, mas a perda do que poderia ter sido. Ele se afastou de Navani, passando pela multidão. Alguns daqueles olhares pareciam tristes, não apenas entretidos. Talvez fosse sua imaginação, mas achava que alguns tinham mais pena dele do que desprezo. Não sabiam ao certo qual emoção era mais danosa. Darnell alcançou a mesa do banquete na parte posterior da ilha. Ali pegou uma grande panela e entregou-a para uma criada desnorteada. Então subiu em cima da mesa. Apoiou uma mão no poste de iluminação ao lado da mesa e olhou para a pequena multidão. Eram as pessoas mais importantes em Aletikar. Aqueles que ainda não estavam olhando para ele voltaram-se, chocados, ao vê-lo ali em cima. Ao longe notou Edwin e a luminosa Shallan entrando, apressados na ilha. Eles provavelmente haviam acabado de chegar e ouvido a conversa. Dalinar olhou para a multidão. O que vocês ouviram é verdade, bradou ele. Silêncio perplexo. Chamar a atenção daquele jeito era algo que não se fazia em Aletikar. Ele, contudo, já era o espetáculo da noite. Foram adicionados comentários para me desacreditar, continuou Dalinar, e o tom da escrita de Navani foi modificado. Mas não vou ocultar o que está acontecendo comigo. Tenho visões do Todo-Poderoso. Elas vêm com quase todas as tempestades. Isso não deve surpreender vocês. Rumores sobre minhas experiências circulam há semanas. Talvez eu já devesse ter divulgado essas visões. No futuro, toda vez que eu receber uma, ela será publicada, para que eruditas no mundo todo possam investigar o que vi. Ele procurou Sadias, que estava com Aladar e Rutar. Dalinar agarrou o poste, olhando de volta para a multidão aletiana. Não culpo vocês por pensarem que sou louco. É natural. Mas, nas próximas noites, quando a chuva lavar suas paredes e o vento uivar, vocês vão pensar, vão se questionar. E logo, quando eu oferecer provas, vocês saberão. Essa tentativa de me destruir acabará me justificando. Ele olhou para seus rostos, alguns perplexos, alguns solidários, outros entretidos. Alguns entre vocês acham que vou fugir ou que ficarei abalado devido a esse ataque. Eles não me conhecem tão bem quanto imaginam. Que o banquete continue, pois desejo falar com cada um de vocês. Podem zombar das palavras, mas se vão rir, façam isso enquanto olham nos meus olhos. Ele desceu da mesa. Então começou a trabalhar. Horas depois, Dalinar enfim permitiu-se sentar-se em uma cadeira junto a uma mesa no banquete. Esprenos de exaustão girando ao redor dele. Passaram o resto da noite movendo-se pela multidão, participando à força de conversas, estimulando o apoio à sua excursão às planícies. Ele havia claramente ignorado as páginas com suas visões, exceto quando faziam perguntas diretas sobre o que ele vira. Em vez disso, apresentara-lhes um homem decidido e confiante, um espinho negro, transformado em político. Que lidassem com isso e o comparasse com o frágil louco que as transcrições falsificadas queriam fazer dele. Do lado de fora, além dos pequenos rios que agora brilhavam na cor azul, já que as esferas haviam sido trocadas para combinar com a segunda lua, a carruagem do rei havia partido, levando Elrocar e Navani pela curta distância até o pináculo, onde carregadores os levariam em um palanquim até o topo. Edwin parecia já haver se retirado, escoltando Shallan de volta ao acampamento de guerra de Sebarial, que ficava a uma boa cavalgada de distância. Edwin parecia ter mais ternura pela jovem Vedena do que por qualquer outra mulher dos últimos tempos. Por esse motivo, Dalinar estava cada vez mais inclinado a encorajar o relacionamento, partindo do princípio de que pudesse obter algumas respostas claras de Jaquevete sobre a família dela. Aquele reino estava uma bagunça. A maioria dos outros olhos claros havia se retirado,
deixando-o em uma ilha ocupada por criados e parchemanos que recolhiam a comida. Uns poucos criados mestres, a quem foram confiados tais deveres, começaram a recolher as esferas do rio com redes em longas varas. Os carregadores de pontes de Dalinar, por sugestão dele, estavam atacando os restos do banquete com um apetite voraz que apenas soldados a quem fora oferecida uma refeição inesperada possuíam. Um criado passou ali por perto. Então parou, pousando a mão na espada embainhada. Dalinar se assustou, percebendo que havia confundido o uniforme militar de Riso com o de um criado mestre em treinamento. Dalinar exibiu uma expressão dura. Riso? Agora? Dalinar sentia como se tivesse lutado em um campo de batalha por 10 horas sem descanso. Era estranho como algumas poucas horas de conversas delicadas podiam parecer uma extensa luta. O que você fez essa noite foi inteligente, observou Riso. Transformou um ataque em uma promessa. Os mais sábios dos homens entendem que, para tornar impotente um insulto, frequentemente só é necessário abraçá-lo. Obrigada. Riso assentiu de modo seco, seguindo a carruagem do rei com os olhos enquanto ela desaparecia na distância. Hoje não tive muito o que fazer. Elrocar não precisava de Riso, já que poucos procuraram falar com ele. Todos foram até você em vez disso. Dalinar suspirou, sua força parecendo se esgotar. Riso não havia dito com todas as letras, nem precisava. Dalinar entendeu a implicação. Eles vieram até você em vez de ir ao rei, porque essencialmente você é o rei. Riso, eu sou um tirano? Perguntou Dalinar impulsivamente. Riso levantou uma sobrancelha, parecendo procurar uma resposta espirituosa. Um momento depois, ele deixou a ideia de lado. Sim, Dalinar Collin, disse baixinho, em um tom consolador, como se estivesse falando com uma criança chorosa. Você é. Eu não quero ser. Com o devido respeito, Luminobre, isso não é exatamente verdade. Você busca o poder, você assume o controle e o entrega somente com grande dificuldade. Dalinar curvou a cabeça. Não fique triste, disse Riso. Esta é uma era para tiranos. Duvido que esse lugar esteja pronto para outra coisa. E um tirano benevolente é preferível ao desastre que seria um governo fraco. Talvez, em outro lugar e tempo, eu o denunciasse com cuspe e bile. Aqui, hoje, eu o louvo como aquilo que este mundo precisa. Dalinar balançou a cabeça. Eu devia ter permitido que Elrocar reinasse e não interferido como fiz. Por quê? Porque ele é o rei. E essa posição é sacrossanta? Divina? Não, admitiu Dalinar. O Todo-Poderoso, ou o homem alegando ser ele, está morto. Está morto. Mesmo que não tivesse, nossa família não chegou à realeza de modo natural. Nós a tomamos e a forçamos sobre os outros grão-príncipes. Então, por quê? Porque estávamos errados, respondeu Dalinar, estreitando os olhos. Gavlar, Sadias e eu estávamos errados ao fazer o que fizemos naquela época. Riso pareceu genuinamente surpreso. Você unificou o reino, Dalinar. Fez um bom trabalho, algo que era terrivelmente necessário. Essa unificação? Perguntou Dalinar, gesticulando para os restos espalhados do banquete, para os olhos claros indo embora. Não, Riso, nós falhamos. Nós esmagamos, matamos e falhamos miseravelmente. Ele ergueu os olhos. Em Aletikar, recebo apenas aquilo que exigi. Ao tomar o trono pela força, demos a entender. Não, nós deixamos bem claro que a força é o direito de governo. Se Sadias pensa que é mais forte do que eu, então é seu dever tentar tomar o trono. Esses são os frutos da minha juventude, Riso.
É por isso que precisamos de mais do que tirania, mesmo do tipo benevolente, para transformar esse reino. Era isso que Norradon estava ensinando, e é isso que eu não estava percebendo todo esse tempo. Riso assentiu, parecendo pensativo. Parece que preciso ler aquele seu livro de novo. Contudo, quero avisar uma coisa. Partirei em breve. Partir? Você acabou de chegar. Eu sei. É incrivelmente frustrante, devo admitir. Descobri um lugar onde devo estar. Muito embora, para ser honesto, eu não saiba exatamente por que preciso estar lá. Isso nem sempre funciona tão bem quanto eu gostaria. Dalinar franziu o senho. Riso sorriu de volta com um ar afável. Você é um deles? Perguntou Dalinar. Perdão? Um arauto. Riso deu uma gargalhada. Não, obrigado, mas não. Você é o que ando procurando, então? Indagou Dalinar. Um radiante? Riso sorriu. Sou apenas um homem, Dalinar, a tal ponto que às vezes desejo que não fosse verdade. Não sou um radiante. E embora seja seu amigo, por favor, compreenda que nossas metas não estão completamente alinhadas. Você não deve confiar em mim. Se eu tiver que assistir ao mundo ruir e arder para conseguir o que preciso, assim o farei. Com lágrimas nos olhos, sim, mas deixaria acontecer. Dalinar franziu o senho. Farei o que puder para ajudar, continuou o riso. E por esse motivo devo partir. Não posso arriscar demais, porque se ele me encontrar, então me tornarei nada, uma alma feita em pedacinhos, que não podem ser remontados. O que faço aqui é mais perigoso do que você imagina. Ele se virou para ir embora. Riso, chamou Dalinar. Sim? Se quem encontrar você? Aquele que você combate, Dalinar Kholin. O pai do ódio. Riso fez uma saudação, então se afastou a passos rápidos.